Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso para o 7º ano, aula 6. Muito bem, o tema da nossa aula são os calendários sagrados dentro do conteúdo Temporalidade Sagrada. Eu sou o professor Eloy e nesta aula nós vamos conhecer os diferentes calendários sagrados antigos, entender a função dos calendários nas diferentes religiões, como forma de registro tanto das datas importantes como também da passagem do tempo. Na última aula, nós falamos das festas religiosas e do folclore brasileiro. Nas primeiras aulas ainda tratamos da introdução aos calendários e das festas religiosas e populares que se desdobram e são marcadas dentro desses calendários. Então, está tudo muito conectado aqui na nossa aula. Muito bem, agora que já retomamos a aula passada, vamos avançar com o conteúdo de hoje, que são os calendários sagrados. Pega seu caderno, sua caneta, para você ir anotando não só o quiz e as atividades que vamos fazer no decorrer da aula, como também as reflexões que eu vou propor aqui durante o nosso tempo juntos. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e fazer um calendário? Já pensou nisso? Quem é que teve essa ideia de fatiar o tempo em horas, minutos, dias, semanas, meses, décadas, milênios? Aliás, o que é um calendário? Você sabe? Você conhece diferentes tipos de calendário? Anote aí no seu caderno o que você sabe sobre os calendários. Quais tipos você conhece? Qual é a função do calendário? Anote e vai tentando já pensar e responder, que a gente vai estudando junto. Afinal de contas, ninguém ensina porque ninguém aprende. Nós estudamos todos juntos, produzindo conhecimento. Muito bem, desde a antiguidade, os seres humanos procuram adotar formas de medição do tempo para se orientar. Os conhecimentos produzidos a partir dos calendários foram e são utilizados na agricultura, na pesca, na caça e nos movimentos migratórios. Agora, você sabe por quê? Como que o calendário é usado na agricultura? E na pesca? Ou ainda na caça? Movimentos migratórios? O que isso quer dizer? Anote tudo isso, vamos pensando juntos. Além de tudo isso que eu já disse, os calendários, então, nos calendários foram sendo marcadas as datas comemorativas de caráter religioso, como, por exemplo, o nascimento ou morte de um líder, um fato marcante na história deste povo ou civilização. Então, os calendários surgiram como forma de se orientar, guiando a agricultura, a pesca e a caça. Com o tempo foram sendo marcados, fixados nesses calendários, datas importantes para cada povo ou civilização. Qual será o calendário sagrado mais antigo da humanidade? Bem, há algum tempo atrás, os pesquisadores diziam que era o calendário mesopotâmio. Porém, como a ciência é dinâmica, como cada vez que tem uma nova descoberta a ciência muda, não é um dogma, né? A ciência opera com paradigma, ou seja, com modelos e não com verdades. Então, recentemente, na Escócia, foi encontrado um calendário que é considerado o mais antigo do mundo, porque ele data em torno de 10.000 anos atrás. Então, em torno de 8.000 anos atrás, considerando que estamos em 2020. É um monumento mesolítico, sabe que tem as fases paleolítico, mesolítico, então dentro das fases da pré-história. Por que é um movimento mesolítico? Porque ele é cavado no chão. Então, esse monumento mesolítico, desse primeiro calendário feito pela humanidade, ele é um calendário lunar, ou seja, ele observa e tenta fixar as fases da Lua, que são 5 semanas de 10 dias cada. Mas como que é esse calendário? Como será que ele foi feito? Seria na rocha?
numa pedra, na madeira? Não, ele é feito no chão. São 12 poços, cada buraco tem profundidade diferente, tamanho diferente, formando um arco com 50 metros de comprimento. Então é um arco de 50 metros de comprimento com furos. E eles são, inclusive, constantemente escavados, foram durante 4.000 anos. Aqui nós temos uma representação desse calendário. Então são, como você pode ver aqui no slide, são furos no chão que vão acompanhando as fases da lua. Minguante, crescente, nova, cheia. Então, é um calendário lunar que eles conseguem, por meio dele, acompanhar as marés, as estações do ano. E aqui do lado temos uma outra representação. Por quê? Para entender os calendários, seja ele lunar ou solar, a gente tem que entender a relação Sol, Lua, Terra. Inclusive, quando a humanidade deixou para trás o modelo teocêntrico, passou para o modelo antropocêntrico e, com isso, deixou o modelo geocêntrico, ou seja, Terra no centro do universo, e passou para o modelo heliocêntrico, o Sol no centro e a Terra girando em torno, a observação das fases da Lua foi uma das formas de provar que a Terra é que gira em torno do Sol e que a Terra, claro, é redonda. Por quê? Porque as fases da Lua, elas vêm a partir da sombra projetada da Terra. Então tem o Sol, a Terra, e ele projeta na Lua a sua sombra. Por isso é que nós temos as fases da Lua, como por exemplo aqui, quarto minguante, cheia, quarto crescente e Lua nova. Então, observar as fases da Lua é observar a sombra projetada da Terra a partir do Sol na Lua. E este calendário, que foi encontrado na Escócia, é o calendário atualmente mais antigo já encontrado pela humanidade. Agora, um outro calendário muito antigo, mas que data em torno de 5.000 anos, mais ou menos, é o calendário Maia. O calendário Maia, inclusive em 2012, gerou uma discussão sobre o fim do mundo, porque o calendário se encerrava, ele começou mais ou menos 3.000 antes de Cristo e terminava 2.000 depois de Cristo, em 2012. E alguns diziam que era o fim do mundo. Vamos falar sobre isso nesta aula. Então, o calendário Maia funciona da seguinte forma: são dois calendários, um dentro do outro, num sistema de engrenagens. No calendário Maia, você tem o calendário Aab, que são 18 meses com 20 dias cada, formando 365 dias. E o Tzolk'in, que está dentro do calendário Aab, que é representado por 13 colunas de 20 linhas, totalizando 260 dias. E esse calendário Tzolk'in é o calendário religioso das festas. Então eles têm um calendário dentro do outro, um de 365 dias e o outro de 260 dias. Um é do cotidiano, o outro é sagrado. Temos aqui uma imagem que eu tirei de uma revista. Não se preocupem aqui, é só para você entender que funciona no sistema de engrenagens. Então, a conta longa são 365 dias do ano, do cotidiano, seria o tempo profano, enquanto temos o Tzolk'in que gira dentro, que inclusive guiava a vida das pessoas, quase como um horóscopo que nós conhecemos. Muito bem. O calendário Maia funciona na forma de ciclo de 20 em 20 anos, então é um calendário de conta longa. Ou seja, quando chegou em 2012, não era o fim do mundo, mas o fim de um ciclo grande do calendário. E o que acontece com o nosso calendário quando ele termina? Recomeça. Então, o calendário Maia, houve um erro de interpretação. Eles não falaram que seria o fim do mundo, mas o fim de um ciclo, porque eles são uma tradição, como os orientais e indígenas, que acreditam, aliás, eles são indígenas, que acreditam que tudo é feito por ciclos. E tudo isso começa nesse calendário no ano zero, que segundo os estudiosos é mais ou menos 3.113 a.C. Por meio dele, podia potencializar sua energia pessoal chamada de Qin. No Oriente eles chamam de Qi. Agora os maias chamavam de Qin, uma energia pessoal que por meio desse calendário eles encontravam os dias propícios para certas atividades. Bom, falamos então do calendário mesolítico que foi encontrado
com poços escavados. Falamos do calendário maia, que é um dos calendários mais antigos, e agora o calendário mesopotâmico, que para alguns estudiosos este seria o calendário mais antigo. Mas vejam, 2700 a.C. mais 2020 está muito próximo aí do calendário maia. Talvez eles desconsideraram o calendário maia. O importante é dizermos que o calendário mesopotâmico possui 12 meses lunares, com 29 e 30 dias cada, e ele serviu como base para o calendário judeu. Aí então, o ano tinha 354 dias, ficando defasado com relação ao calendário solar. Este calendário lunar mesopotâmico tinha um problema ali, um ajuste que faltava de alguns dias. Por isso foram acrescentados um mês a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, eles acrescentavam um mês para esse ajuste entre o solar e o lunar. Então, aqui temos duas representações. O calendário judeu, que foi feito a partir do calendário mesopotâmico, e do lado o calendário egípcio, que é o primeiro calendário solar registrado. Então, até aqui viemos com calendários lunares, e a partir do Egito, bom, eles cultuavam o sol. Amon-Ra, Ra é o próprio Deus, Sol feito homem na terra. Os egípcios organizaram seu calendário a partir de um ano dividido em 3 diferentes estações, que eram formuladas a partir da variação das águas do rio Nilo. Quando as águas do Nilo subiam, eles pescavam. Quando baixavam, eles plantavam. Os egípcios dependiam muito de entender as estações e as marés do rio Nilo, porque eles usavam para plantar justamente quando o rio baixava. Eles trabalhavam basicamente com as estações das inundações, da semeadura e da colheita. Então, um povo bastante agrícola, os egípcios, que fizeram pirâmides, esfinge, são mais conhecidos, né, pelas pirâmides, mas dominavam um elaborado calendário muito útil, muito prático. Havia, então, 2 tempos neste calendário. Um tempo cíclico, marcado pelas tradições e pelos rituais religiosos, e o outro relacionado com o sagrado. Um tempo linear, onde os faraós, um faraó sucedia o outro, por isso era linear, a sucessão dos faraós, e o outro, então, que era do cotidiano, do dia a dia. Enquanto um era sagrado, por conta da ligação com os rituais religiosos, o outro tempo, dentro desse calendário egípcio, era um tempo do cotidiano. Se você for analisar, parecido com o calendário maia. Agora vamos parar um pouco aqui com a teoria e fazer uma atividade para ver o que vocês aprenderam. Pegue seu caderno, sua caneta. Quiz! O quiz número 1. O primeiro calendário solar, feito pelos egípcios, dividia-se em 3 estações, formuladas a partir da variação das... Letra A, das fases da Lua. Letra B, das águas do rio Nilo. Letra C, das marés do oceano. Muito bem, então anote aí a questão, pense qual é aqui a resposta correta. Vamos dar um tempo para vocês copiarem, escolherem uma das alternativas e, na sequência, voltamos com a resposta.
Muito bem, voltamos aqui com a nossa aula de ensino religioso, 7º ano, aula 6, calendários sagrados, respondendo o nosso quiz. Então, o primeiro calendário solar feito pelos egípcios, grande povo os egípcios, né? Que dividia-se em 3 estações. Ele era formulado a partir das variações da letra A, fases da lua, letra B, águas do rio Nilo, ou letra C, marés do oceano. O que você marcou? Será que você acertou? Qual é a resposta correta? A, B ou C? Então vamos retomar aqui o raciocínio e vamos respondendo juntos. Porque mais importante do que acertar ou errar é o que você aprende com isso. Muitas vezes nós aprendemos mais com nossos erros do que com os nossos acertos. Então não tem problema errar, desde que a gente aprenda com o erro. Inclusive a ciência, a filosofia e o conhecimento avança muito mais a partir dos erros, das respostas que procuramos consertar. Muito bem, o primeiro calendário solar foi feito pelos egípcios. Se dividia em 3 estações, formuladas a partir da variação das fases da lua. Não, mesmo que você não conhecesse esse conteúdo. Se está dizendo que o calendário é solar, não é lunisolar, ele é solar, não pode ser fases da lua. Então, a letra A está errada. B, águas do Nilo. Onde é que fica o Nilo? No Egito, será? Será que o rio Nilo era importante para eles? Então, resposta correta, a letra B, as águas do Nilo, quando ela subia e descia, porque eles usavam para plantar na beira do rio Nilo. Letra C, marés do oceano. Bom, o Egito não é banhado por oceano, e sim por mares. Então, quer dizer, resposta C errada, A errada, resposta correta, letra B, águas do Nilo. E aí, acertou? Pronto para a próxima? Questão número 2 do nosso quiz. Calendário por meio do qual as pessoas poderiam potencializar sua energia pessoal, seu Qin. Então, um calendário por meio do qual as pessoas que seguem esse calendário podiam potencializar sua energia interior, seu Qin. Letra A, o egípcio. Letra B, o mesopotâmico. Letra C, o maia. Qual será a resposta correta neste quiz? Vamos dar um tempo para vocês copiarem esta questão, para vocês escolherem a alternativa correta e daí a gente volta respondendo juntos este quiz.
Voltamos com a nossa aula sobre calendário sagrado, ensino religioso dentro do conteúdo temporalidade. E estamos no momento de resposta do quiz número 2. Então, o calendário por meio do qual as pessoas podiam potencializar seu Qin, que é a sua energia pessoal, era letra A, o calendário egípcio, letra B, o mesopotâmico, letra C, o calendário maia. Qual foi a alternativa que você escolheu? Será que você acertou? Então vamos lá. Seria o egípcio? Não. Não se fala nisso no calendário egípcio. Mesopotâmico? Também não. Resposta correta, letra C, calendário maia. O calendário que era o Tzolk'in e o Ahab, dois calendários funcionando num só. Um era de conta longa, que era o tempo do cotidiano, com 365 dias, e o outro calendário, o Tzolk'in, que era um calendário com uma conta mais curta, mas que era dos eventos religiosos e das festas. Somado a isso, dentro daquelas engrenagens do calendário do Sol Maia, tinha então essa condição de controlar o dia a dia das pessoas, potencializando essa energia pessoal Qin. Logo, resposta do quiz 2, letra C, calendário Maia. E aí, acertaram? Pronto para mais um quiz, mais uma atividade aqui de fixação do conhecimento? Então, número 3. O calendário mais antigo já encontrado é um monumento mesolítico que marca, dois pontos, letra A, as fases da Lua, letra B, os anos e dias, letra C, as cheias das marés. Então, quiz número 3, o calendário mais antigo já encontrado, inclusive foi recentemente, é um calendário mesolítico, um monumento mesolítico, que marca o quê? Letra A, as fases da Lua, letra B, os anos e os dias, letra C, as cheias e as marés. Novamente, vamos dar um tempo para vocês copiarem essa questão do quiz, escolherem a alternativa correta e, na sequência, voltamos com a resposta.
voltamos aqui com a resolução do nosso quiz. Então, o calendário mais antigo já encontrado é um monumento mesolítico que marca A. As fases da lua, B. Os anos e dias, C. As cheias das marés. Qual foi a resposta que você assinalou aí? Qual você considera correta? Será que você acertou? Vamos ver. Então, resposta A, fases da lua, B. Anos e dias, C. A cheia das marés. A resposta correta é A. As fases da lua. Anos e dias ele não marca porque não é um calendário solar, nem as cheias das marés. Então a resposta correta para o quiz é A. O primeiro calendário, o mais antigo, marca as fases da lua. Muito bem, aí vamos para o calendário judaico. Foi criado na época do Êxodo, que foi quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito e atravessou o deserto em busca da Terra Santa, mais ou menos 1447 a.C. É um calendário lunisolar, ou seja, ele é tanto lunar como solar. Usado pelo povo de Israel há mais de 3.000 anos, 3 milênios. A partir então deste calendário, eles têm marcado as datas festivas, os rituais religiosos, aniversários, mortes, serviços em geral. Atualmente, o calendário judaico está em 5.776. Outro calendário bastante interessante é o calendário chinês. Ele também é lunisolar e ele vem da época do Imperador Amarelo, o Imperador Huangdi, que reinou na China mais ou menos 2.697 anos antes de Cristo, e é um calendário que tem ciclos. A cada 12 anos é um ciclo deste calendário. E cada ciclo recebe o nome de um animal do horóscopo chinês. Então, cada ciclo tem um nome de animal e esses animais são o boi. Então, tivemos um ciclo do boi. 12 anos era o ano do boi. Do cão, do carneiro, do cavalo, do coelho, do dragão, do galo, macaco, porco, rato, serpente e tigre. O calendário chinês está no ano da cabra atualmente e é o ano de 4.713. Se a gente for analisar, calendário maia, calendário judaico, calendário chinês, esses calendários e o mesopotâmico, esses antigos, estão todos mais ou menos em torno aí de 5.000 anos, exceto o calendário, esse primeiro mesolítico, que são das escavações dos 12 poços, que está em 10.000 anos. Bom, vamos em frente. Aqui temos uma imagem, então, deste calendário chinês, dos animais aqui. Lembrando, 12 anos cada ciclo, regido por um animal, que para eles tem toda uma energia incorporada. Vamos agora para o calendário islâmico, ou muçulmano. Temos uma imagem aqui para ilustrar. É um calendário lunar. Então, o calendário islâmico é lunar, composto por 12 meses de 29 ou 30 dias, formando o ano de 354 ou 355 dias. O calendário islâmico, ou também chamado de calendário egírico, porque esse calendário tem esse nome de egírico, tem o seu marco inicial na Hégira, que é considerada a fuga do profeta Muhammad. Fala-se normalmente, eu coloquei intencional Maomé, mas o nome correto é Muhammad, da cidade de Meca para Medina, no ano de 622 depois de Cristo. Por isso, então, é o calendário egírico, por conta da Hégira. Foi quando Moisés saiu de Meca e foi para Medina, durante um período de perseguições. Bom, vamos parar aqui um pouco para uma reflexão, que já estamos quase no fim da nossa aula. Falamos de calendário maia, calendário chinês, calendário judaico, falamos de calendário islâmico, falamos de vários calendários, mas qual é o calendário adotado no Brasil ou no Ocidente? Você sabe qual é? Será que adotamos algum desses que eu citei até agora? Qual é a origem e como é que funciona o calendário que adotamos no Brasil? E os feriados religiosos? Como que funciona feriado religioso num calendário? Aqui tem algumas imagens só para ilustrar. Bom, nós utilizamos um calendário chamado de calendário gregoriano.
Bom, esse calendário foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório XIII, por isso gregoriano, por conta do Papa Gregório. Ele reformulou o calendário juliano. O imperador Júlio César tinha instituído antes de Cristo, 400 antes de Cristo, o calendário juliano de Júlio César. Mas esse calendário tinha uma defasagem do calendário escrito com relação ao ano solar. Então, foi uma herança do Império Romano, o calendário juliano, o início da contagem dos dias do calendário gregoriano, que é o calendário nosso. Então, retomando, o calendário gregoriano foi feito a partir de uma correção no calendário juliano, de Júlio César, por conta de uma defasagem aí nos dias. E o calendário gregoriano é feito a partir do nascimento de Jesus. Aqui é importante a gente parar e eu vou para o quadro para explicar isso. Muitas vezes você ouve falar em antes de Cristo, depois de Cristo, gregoriano, juliano, chinês. Como é que isso funciona? Muito bem. Vamos pensar aqui o nascimento de Cristo como um ano zero para a civilização ocidental, para a civilização cristã. Então quer dizer que nós temos, para a tradição cristã, depois de Cristo, tudo aquilo que vem depois do nascimento de Cristo. Nós estamos no ano 2020, depois de Cristo, do calendário. Mas, é claro, a civilização tem um tempo antes aqui. Então, tudo que vem antes de Cristo é antes de Cristo. Logo, quando a gente diz que um calendário surgiu mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, significa que hoje ele já está no ano 5.000, como foi o exemplo dos calendários que eu citei. Bom, havia um calendário juliano criado aqui antes de Cristo, 400 mais ou menos antes de Cristo, mas ele tinha um erro, os chamados anos bissexto, é uma falha do calendário escrito para o ano solar. Ele foi corrigido aqui, anos mais tarde, pelo Papa Gregoriano. Então, nós temos um calendário gregoriano que marca aqui 2020 da civilização ocidental, chamada de civilização cristã. Por isso, o calendário gregoriano marca a partir do nascimento de Cristo. Ficou claro? Vamos em frente. Esse calendário gregoriano, como eu disse, serviu para ajustar o ano civil, das datas ali, ao ano solar, decorrente do movimento de elipse da Terra realizado em torno do Sol. Então, a Terra gira em torno do Sol, formando os anos, em torno de si mesma, formando os dias. E a Lua, claro, em torno da Terra. E como eu já disse, isso foi usado por alguns cientistas para provar tanto que a Terra gira em torno do Sol, e não ao contrário, como que a Terra é redonda. Muito bem, neste calendário, então, gregoriano, foram fixadas as datas sagradas do cristianismo. As mais conhecidas, Natal, Páscoa, o Ano Novo e depois a data dos santos e santas da Igreja Católica. Agora, nós vamos para a questão número 4 do nosso quiz, atividade de fixação do conhecimento. Muito bem, o calendário islâmico tem seu marco inicial na Égida, que é a fuga dos judeus do Egito, letra B, a fuga dos cristãos de Roma, letra C, a fuga de Muhammad para Medina. Qual é a resposta correta? Vamos dar um tempo para vocês copiarem a questão, pensarem, responderem e na sequência voltamos com a resposta.
voltamos aqui com a resposta do nosso quiz sobre calendários sagrados. O calendário islâmico tem seu marco inicial na Hégira, que é, letra A, a fuga dos judeus do Egito, letra B, a fuga dos cristãos de Roma, letra C, a fuga de Muhammad para Medina. Qual será a resposta correta? Muito bem, letra A, a fuga dos judeus do Egito? Não, esta letra A aqui marca o início do calendário judaico. Letra B, a fuga dos cristãos de Roma? Não. Letra C, a fuga de Muhammad para Medina. Então a resposta correta é a letra C, a fuga de Muhammad, ou como estava no texto anterior, Maomé, que eu expliquei que Maomé era um jeito que chamava, um jeito errado, o profeta Muhammad. Então ele fugiu de Meca para Medina, dando origem ao calendário islâmico. E vamos para o quiz número 5. No calendário chinês, os ciclos de 12 anos recebem o nome de letra A, estrelas, letra B, animais, letra C, reis e imperadores. Então, quer dizer, o calendário chinês, que tem ciclo de 12 anos, cada ciclo desse recebe o nome, letra A, de estrelas, letra B, de animais, letra C, reis e imperadores. Qual será a resposta correta? Vamos dar um tempo para vocês copiarem esse quiz, escolherem uma das 3 alternativas e aí voltamos respondendo esta questão. Voltamos com a resposta do quiz número 5. Então, no calendário chinês, os ciclos de 12 anos recebem o nome de A, estrelas, B, animais, C, reis e imperadores. Qual será a resposta correta? Vamos lá. Letra A, estrelas. Será que é o nome de estrelas?
seria estrela se fosse o chamado horóscopo ou zodíaco, que seria na nossa cultura, né? Mas então a resposta correta não é a letra A, não são as estrelas. Letra B, animais, será? Sim, a resposta correta é: no calendário chinês, os ciclos de 12 anos recebem o nome de animais. Inclusive, estamos na era ou no ciclo aqui da cabra. Reis e imperadores? Não. Então, resposta correta, letra B, os animais que dão o nome para os ciclos de 12 anos do calendário chinês. Muito bem, retomando aqui nossa aula para o 7º ano, temporalidade sagrada, calendários sagrados. Nós estudamos nesta aula a importância dos calendários, dentro das tradições, marcando as datas importantes, mas que os calendários já surgem com esta função sagrada, calendários lunares, calendários solares, e no qual, por meio deles, existe uma relação direta com as religiões, porque é por meio do calendário que se fixa as datas importantes de festas, de rituais. O calendário mais antigo encontrado é um calendário feito de observação lunar, tem mais ou menos 10 mil anos. Depois o calendário mesopotâmico, calendário inca, o calendário maia, desculpem, que é um calendário solar, mas é um calendário que funciona dois, um dentro do outro, sagrado para os maia, para os povos indígenas maia. Depois temos também calendário judaico, calendário egípcio, que é o primeiro calendário solar, e o nosso calendário, que é chamado gregoriano, instituído pelo Papa Gregório, para consertar, para corrigir o calendário juliano, e foi nesse calendário gregoriano que foram fixadas as datas do cristianismo católico. Muito bem, quem quiser mais informações sobre calendários, procura lá na internet, quem puder, o livro Diversidade Cultural e Religiosa, um livro de ensino religioso que trata desses assuntos, e tem um capítulo só sobre calendários. Espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima!